Oi, amores, eu sou a Thaís e eu sou psicóloga, então já dá para ter uma ideia de que eu sempre fui uma pessoinha bem questionadora, sempre querendo saber o que a gente está fazendo aqui, da onde que a gente veio e para onde a gente vai. Sempre fui muito mística, sempre procurando saber coisas assim de segredo, né? Lei da atração e essas coisas. Até que em 2020, com o lockdown, toda aquela loucura que a gente viveu e ficamos presos todos dentro de casa, eu acabei me deparando com o conteúdo das palestras do professor Hélio Couto, primeiramente no YouTube. E aí aquilo me tocou de uma maneira como se aquele homem falasse tudo que eu sempre acreditei que era o universo na sua realidade, mas que eu não conseguia colocar em palavras. Então eu me encontrei totalmente na filosofia, digamos assim, dele. E aí eu comecei a devorar o caminho das palestras. Eu fiquei assim, tipo, buscando conhecimento, numa ansiedade de querer saber mais e mais e mais. Então, rapidamente foi ali aquelas 150 horas do caminho das palestras 1 e 3, né? E também li o livro Mentes Informadas. Então, estava meio que bem ansiosa para pedir a minha ressonância, ao mesmo tempo que eu estava receosa. Eu não sabia se iria pedir, porque eu vi muitos relatos, muitos depoimentos no YouTube e fiquei com muito medo das catarses, porque eu falei, gente, e se eu tiver muita coisa para limpar, né? E se esse meu limpar for doer, como é que vai ser isso? Então, como eu venho de uma família que o medo é passado de geração a geração, eu fiquei assim, tipo, fui empurrando aquilo, né? E aí em 2021 eu já estava quase que voltando a assistir novamente, mas ficava aquela coisa assim. Teve até uma época que eu falei, ai, não quero saber disso, esquece, eu vou, sabe, seguir a vida, mas aí o universo, né, voltava e trazia na minha timeline o professor, alguma coisa assim. E é curioso porque eu sempre muito mística, procurando coisas assim, Ho'oponopono, lei da atração, mas eu nunca tinha me deparado com o conteúdo dele antes, até 2020. Então acho que é porque eu não estava preparada. Aí eu até depois bloqueei tudo que era dele, não queria ver nada dele, porque eu estava com medo de fazer o negócio e ter catarse. Só que mesmo assim ele continuou aparecendo na minha timeline, mesmo tendo bloqueado todos os conteúdos, então acho que era questão de universo mesmo, né? A partir do momento que eu abri, porque no caminho das palestras eu comecei a ter um pouquinho de expansão e é aquilo que ele fala, né? Não tem volta. Começou a expandir, aí vai. Então, em 2021, a minha vida começou a dar uma desgringolada que eu pensei assim, gente, olha, catarse eu já tô passando, já faz anos que eu tô passando por catarse, não é em alguma área da minha vida, praticamente em todas as áreas da minha vida. Então, eu vou tentar, sabe? Eu vou fazer a ressonância. E aí fui eu lá super corajosa fazer meu pedido para a primeira onda. Eu pedi no dia 9, eu fiz meus pedidos e eu recebi, entre aspas, né, porque eu pedi para o professor para tocar a minha onda à distância. Então eu nunca coloquei ali, né, hoje em dia não é mais CD, mas nunca coloquei o link para tocar, né? Porque, então não sei nem quantos minutos, me parece que são 40 minutos, mas eu nunca coloquei, tipo, dei play, deixei no zero e fui embora. Não, porque eu pedi ele já na primeira onda para colocar para tocar à distância, porque eu sou uma pessoa que esquece, às vezes a internet cai, eu não sei, enfim, se tivesse que colocar num horário específico, então preferi que fosse assim. E aí, eu pedi no dia 9, chegou no dia 11. Começou a tocar, ele me informou que começaria a tocar no dia 11. De lá pra cá, né, eu tô hoje no meu 1 mês de RH e foi assim um turbilhão de emoções, está sendo muito desafiador. Primeiro que assim, partes boas. Eu acordo alegre todos os dias, independente do que aconteça na minha vida, eu acordo completamente alegre, completamente feliz, completamente grata por tudo, né? Então, o plano de fundo das minhas emoções no total é um amor incondicional, uma alegria absurda de viver, apesar dos pesares,
né? Mas a alegria, ela tá sempre presente no meu ser. Isso eu sinto. Eu tenho tido altos e baixos, mas tem dia que é muito bom, tem dia que é muito ruim, mas mesmo nos dias ruins, a minha alegria, ela existe. É uma coisa que é difícil de explicar. Na época eu via vídeos de depoimento no YouTube e as pessoas falam, não, porque é uma alegria que eu não sei explicar. E eu não falava, gente, mas como assim, né? Achava que o povo era meio lelé da cuca, mas na verdade não. É verdade, isso acontece. E eu falo isso por experiência própria porque, eu vou dizer pra vocês, hoje é dia 11, né? Tem uns 10 dias que eu perdi a minha labrador, que é o amorzinho da minha vida, e eu tô passando por um luto, então assim, eu tô triste, mas ao mesmo tempo é um luto feliz, né? Porque a gente sabe que energia não desaparece, ela só se transforma. Então eu espero encontrá-la novamente. E apesar de toda a tristeza, né, a saudade que deixa quando a gente perde um ente querido, porque ela era da família, né? Era um ente querido mesmo, não era só um animalzinho. Então, apesar disso, eu consigo encarar o meu dia com felicidade, que eu acho que sem a ressonância harmônica não estaria conseguindo. Eu tenho tido muita oscilação de humor, mas uma coisa assim muito absurda, como se eu tivesse de TPM o tempo todo. Como eu falei, o plano de fundo é sempre alegria, mas durante o dia eu vou oscilando de emoções como se eu realmente estivesse numa TPM ferrenha, sabe? Então eu tô aqui super feliz, conversando com as pessoas e tal, e de repente eu fecho no meu casulo, saio e preciso de um momento. É como se minha bateria social tivesse acabando mais rápido, parece que é de um iPhone, iPhone 14, não sei, que a bateria acabava rápido quando eu tinha um iPhone 14. Mas enfim, aí além disso, muita irritabilidade, mas muita irritabilidade, assim, letras garrafais para irritabilidade. Mas aí eu me controlo e tal, né? Apareceu alguns sonhos que eram coisas assim que mal resolvidas da minha infância, que começaram a emergir, tudo isso no primeiro mês. No físico, eu não tô tendo nenhuma coisa assim muito relevante, tipo tontura, dor de cabeça, igual eu já vi as pessoas falarem, não, mas tenho tido um desconforto aqui na área digestiva, estômago, esôfago, alguma coisa como se eu tivesse com dificuldade de digerir, né, algumas coisas. E é isso. Mais o que eu posso dizer? Que eu tô tentando lembrar aqui. Então, assim, tem dias, em todos esses 30 dias, teve 2 dias que eu fiquei de cama, assim, de, poxa, não vou levantar, realmente eu vou ficar aqui no meu momento, tá ruim pra mim e tal. Mas os outros dias sempre oscilando, mas ficando bem no final das contas. Eu tenho tido muita disponibilidade. Disponibilidade não, é muita disposição. Tenho tido muita disposição, porque eu pedi isso também para ter disposição, para ter energia, para ter foco, para ter disciplina. Eu realmente admito que nos últimos 10 dias tem sido difícil, não tenho nem dormido direito por questões assim do que aconteceu com a Melissa, minha bebezinha, né? Mas tô até um pouco assim desfocada de tipo, ai meu Deus, tem que puxar pela memória, a memória tá meio ruim, mas é por conta dessa situação e por conta também da falta de sono e a insônia. Eu não acho que seja uma catarse, um efeito da ressonância, porque eu já passo por isso há muito tempo. E a Melissa não foi assim, tipo, nós não perdemos ela por conta da RH, isso não é uma catarse, não tem nada disso, porque eu também tinha medo de, vou fazer, e aí vai tirar pessoas do meu caminho. Não, ela já era uma cachorra idosa, ela estava doente já há um tempo, então não tem nada a ver com a ressonância humana, não é catarse, tá? É só, ela foi um dos motivos que como não tinha jeito mais, eu peguei e falei assim, tá bom, agora não tenho medo de nada mais, então vou fazer ressonância e que venham as catarses, né? Tudo é evolução. E então, deixar claro isso, né? Porque quando eu fui explicar para alguns amigos, eles falaram, meu Deus, será que ela não ficou doente por isso? Não, gente, ela ficou doente bem antes. Não tem nada a ver, ela já tinha 10 anos, tá bem velhinha, não é assim, né? Que as coisas funcionam. Mas
tirando isso, essa disposição, essa energia de viver e uma esperança muito grande, porque não tive assim nada muito significativo no sentido casa, carro, apartamento, até porque eu nem pedi nada material, né? Pedi mais limpeza e coisas espirituais também. Quero fazer depois um vídeo falando sobre a minha lista dos pedidos, porque esses vídeos eu quero que fiquem gravados para eu ver no futuro a minha evolução e também para que outras pessoas possam ver nos meus relatos, né? Porque na época que eu estava querendo fazer a ressonância, eu procurava e ficava, né? Queria ver qual era a experiência de cada um. É claro que cada um tem a sua quantidade de antimatéria para limpar, né? Mas, enfim, o processo vai ser diferente para cada um. Tenho tido sonhos lúcidos, a minha intuição está mais aguçada, mas o que eu posso dizer? Acho que é só isso, mas assim, eu já me sinto uma pessoa completamente diferente de 30 dias atrás. Eu sinto que eu tenho força, que eu tenho coragem, que eu tenho condições de lidar com os problemas da vida, que eu tenho ferramentas para poder administrar tudo isso. Então, é realmente isso, é uma questão de... Acredito que eu estou indo para uma renovação e a expansão de consciência também muito maior, esse amor incondicional que eu sinto e a facilidade que eu tenho para entender coisas que antes eu não estava entendendo. E até as próprias palestras do professor que eu comecei a rever, parece que agora faz muito mais sentido, alguns pontos que eu não tinha captado antes. Então estou muito mais assim, nesses últimos 10 dias, não, eu estou bem lerda nos últimos 10 dias, né, mas por conta dessa questão. Mas no geral, assim, eu estou mais como se eu tivesse acordada para o que está acontecendo e captando as coisas com muito mais facilidade. Então esse é meu relato do meu mês. Eu sou uma sobrevivente da ressonância harmônica, estou muito feliz por estar aqui no meu primeiro mês e vamos ver como que vai ser o segundo, né? O pessoal fala, no segundo começa a vir umas catarses mais fortes. Eu estou com um pouquinho de medo, mas eu também estou com coragem, porque eu pedi o arquétipo da coragem e pedi para eliminar os medos. Eu pedi para... Uma coisa que eu acho muito importante, que eu vi no canal, eu esqueci o nome da moça, mas depois eu posso até colocar aqui, que ela pediu, estava olhando os pedidos dela, né, tipo, até para dar umas ideias assim, e ela pediu para ter persistência na ressonância, no processo da ressonância. Porque, igual o professor fala, chega ali no terceiro mês, as coisas começam a ficar um pouco complicadas e aí a pessoa para de fazer. E eu, com meus medos, né, já me conhecendo, falei, opa, no primeiro negocinho passou por um buraquinho aqui, na estrada eu já vou desistir. Então já pedi logo para ter persistência no processo, para poder fazer um ano, né, que eu acho que é o mínimo, mas eu quero fazer por resto da vida, assim, porque o primeiro mês foi maravilhoso. Então vamos ver como é que vai ser o segundo, vai ficar aqui o diário. Estou ansiosa por que vai acontecer. Estava esquecendo, tenho estudado muito, mas tem dia que assim, tipo, eu tenho uma disposição absurda para estudar, mas aí no outro dia eu não consigo fazer nada, eu fico tipo, hoje eu não vou fazer nada, tô cansada, e ok, aí eu não tô resistindo também, tô tipo deixando ir e o corpo vai dizendo o que é que, né, se vai estudar, se vai descansar, se vai ver Netflix, então tô deixando ir. Eu não sei se isso é uma maneira de não resistir, ou se é só uma maneira de procrastinar, mas eu acredito que sei lá, se tô com vontade de ler, leio até cansar, se tô com vontade de não fazer nada, né, porque eu tô com medo de botar o pé no freio, mas ainda não sei como é que não boto o pé no freio. Então, na minha concepção tá sendo assim, de deixar o que vier e vambora, né, até daqui a pouquinho, que eu espero voltar aqui para contar como que foi meu segundo mês e também contar a minha lista de pedidos, que não teve nada material, mas que já modificou completamente a minha vida. Então, muito obrigada, muito obrigada pela sua atenção.